Hey pessoal, está no ar o Extra Podcast, local onde falamos sobre nossos reality shows favoritos. Eu sou o Rich, a modotinha camponeusa, e hoje é dia de falar da estreia da 7ª temporada da Corrida das Blogueiras, reality show do Diva Depressão, que foi nessa terça-feira, 28 de outubro, pela Dia TV e no canal Diva Depressão. Neuza, olha a gente aqui para comentar mais uma temporada, e depois de quase não ter um anúncio, veio aí, mas o que importa? Você gostou dessa estreia da temporada? Ai, amigo, estamos aqui mais uma vez nesse mesmo banco, nessa mesma praça, falando desse mesmo programa. E a gente gosta porque é o Corrida das Blogueiras. Acho que já pega num lugar meio afetivo ali. A gente vai gostar, independente do que estiver passando na tela. Mas foi uma das estreias mais fracas que eu já vi em todas as 7 temporadas do programa. Foi dificilzinho de assistir. Foi dificilzinho de apreciar. Pegando um pouco do meme, é sem dúvidas um dos episódios do Corrida das Blogueiras já feitos, né? É Porque um assim, episódio. é E ele sem foi dúvidas, é um feito. episódio. Ele foi feito. Se ele foi bom ou não, vai do critério de cada um, vai do coração de cada um, do quão aberto o coração estava. Porque assim, vamos começar a falar do episódio, porque no medida que tiver passando, a gente vai falando até dos participantes, do cast, o que a gente tá achando, porque eu tenho umas coisas que dá pra render no que aconteceu. Porque, por exemplo, nessa primeira prova, foi uma prova de maquiagem artística em grupo, né, baseada nos sabores da Fanta, que é a patrocinadora do Corrida, que por sinal foi a patrocinadora que entrou por último, como o Rafa Dias até disse nos vídeos que tem por aí, até nos vídeos dos bastidores que saiu desse primeiro episódio, que tá lá no canal do Dia, por sinal, tá bem legal, vão assistir, que por causa dela que entrou, que oficializou, né, o Corrida e depois outras marcas chegaram. Então, foi uma inovação, é uma prova tradicional, veio cedo, e a twist de ser em grupo, que em equipe, que as pessoas podiam se ajudar. Neuza, a princípio a gente pensava, ok, se as pessoas podem se ajudar, então se alguém que estiver cagando, outra pessoa vai dizer, opa, não, amiga, vamos arrumar aqui. Mas a gente viu foi o contrário, não foi que em alguns momentos a pessoa estava indo por um caminho que a gente sabia que dá errado e a capitã fez, continua, faz isso, e é só sucesso. Você não acha que... Qual foi as sensações de ver uma make artística aparecendo logo assim de cara no primeiro episódio e ainda ser feita em equipe? Gente, quando fala make artística, meu olho até brilha, porque, né, drag queen, eu adoro maquiagem, eu adoro ver gente fazendo maquiagem, eu acho entretenimento puro pra mim. Então, assim, quando fala, make artística, eu falei, maravilhoso, já vai começar muito bem a temporada. E, igual você comentou sobre a Fanta, tipo, uma puta responsa, a maior patrocinadora da temporada, já no primeiro episódio, com uma prova que é icônica, que é a de make artística. Então a expectativa, ela explode, ela vai pra cima de todos os andares. E a gente teve essa prova. A gente teve essa prova em específico de make artística. Eu gosto de ser em grupo. Alguém até comentou no episódio, tipo assim, é bom a primeira prova ser em grupo pra poder forçar essa interação entre os participantes, né? Muita gente ali não se conhece, então tem que gerar uma dinâmica ali para as pessoas se acostumarem umas com as outras. E também pro tempo de tela, né? 10 pessoas, você manter uma prova individual logo de cara é um pouquinho complicado. Então, assim, tinha tudo pra ser uma prova incrível e não foi. Sabe, o briefing tava ali, eu acho um briefing interessante, mas eu acho que tivemos muitos percalços nessa execução da prova, de todos os lados, do lado dos participantes, do lado da produção, dos jurados. Então, assim, como a gente comentou, definitivamente foi uma prova que foi feita e transmitida ontem. Eu concordo, porque, por exemplo, eu acho a ideia interessante. Porque é interessante, gente. Só não tô dizendo que foi 100% boa nem 100% ruim, né? Tô em cima do muro ainda, mas você sabe pra que lado do muro eu vou descer no decorrer do episódio que for, a gente for gravando, vocês vão ver o minha opinião geral. Mas é porque assim, eu acho a ideia interessante porque é meio que artística, mas ser feito em grupo, eu acho que dava pra suprir a necessidade do nervosismo da estreia. Mas tem isso que eu falei, nervosismo da estreia, não estão familiarizados com o ambiente, com o tempo, com tudo, mas não é um reality show que tá no começo, né? Não é a primeira temporada, não é a segunda temporada. É a 7ª temporada, é o que acontece. Então, eu não sei, eu acho que tem culpa dos participantes que tentaram abraçar o mundo em 2 horas de prova. E eu acho que tem culpa também, dá pra gente culpar sim a produção, porque por causa de algumas coisas, porque já dá pra entrar até no próximo tópico, porque foi o grande vilão dessa prova, mas não deveria ter sido, que é o famoso briefing, né? Que as avaliações dos jurados, eles falaram que tentaram mostrar serviço indo além do pedido e da capacidade, até com uma questão do tempo, né? Porque em casa 6 horas, 12 horas, 10, 30 horas de maquiagem você pode fazer. Mas no corrida são 2 horas, 1 hora, 40 minutos. Então tudo pode mudar. Mas eu acho que o briefing em si não estava perfeito para encaixar
no tema, assim, quem sou eu para dizer isso? Um telespectador, né? Mas eu acho que é no quesito que, por exemplo, o briefing não pediu uma coisa de Halloween. Mas a gente assiste o vídeo dos bastidores, o Rafa disse até que a corrida começou antes, porque a Fanta tem a proposta de lançar as latinhas do Halloween e tem essa data específica. Eu digo, gente, se tem uma lata do Halloween, se as latas estão Halloween e a Fanta tá ali, por que não umas frutas de Halloween? Ter o Halloween no briefing. Né? Eu sei que fizeram isso na temporada passada. Eu digo, gente, mas a temporada passada não foi frutas, foram monstros, né? Dá pra gente passar esse pano que foi uma coisa patrocinada. Talvez eles tivessem focado 100% no Halloween, algumas coisas tivessem visto e algumas avaliações de jurados teriam tido outra visão, né, do que aconteceu. Porque algumas, se a gente for levar pro lado do Halloween, algumas começam a se encaixar, né? Algumas vitórias começam a ficar tipo, ah, isso aqui realmente foi Halloween. Mas eu acho que faltou encaixar nisso, porque, como eu falei, a latinha de Halloween não tinha no briefing, mas até a própria prova acontece perto do Halloween, a própria Fanta tá lançando coisa de Halloween. É isso, mas se tinha no briefing que não era pra fazer, não era pra fazer, mas, né, Neuza, o briefing não devia ser vilão, era só ler e interpretar que não, porque, por exemplo, a Solita falou que não ia fazer coisa de Halloween porque não tava no briefing, mas do nada ela queria fazer maquiagem glam. Não é? Não é um festival de. Foi um festival de erros, né? De todo lado. Foi um tiroteio de erros. Eu acho que o briefing foi o grande vilão, concordo com isso. E eu acho que falta coerência na hora de julgar justamente com todo o contexto. Igual você falou, é uma prova feita final de outubro, bem na boca do Halloween, com uma coleção temática da Fanta, que é de Halloween, um briefing que pedia criatividade. Então, tipo, se alguém tá me pedindo criatividade pra eu maquiar uma fruta na minha cara e tá gritando de todos os lados Halloween, eu vou tentar fazer uma coisa meio monstro com Halloween. Não é uma combinação de outro mundo, não tá reinventando a roda, é só um jeito de deixar a maquiagem um pouco mais interessante. Então eu acho que usar isso como detrimento pra julgar, eu achei um pouquinho injusto, mas a prova não foi justa, sabe? Então, assim, não foi a prova que, tipo, ninguém entregou quase nada. Eu tava só a blogueirinha assistindo. Eu falei, gente, eu não gostei de nenhuma. Então, assim, a gente teve que tirar um pouquinho de leite de pedra pra poder julgar ali, porque senão tava todo mundo no flop. Mas é isso, sabe? Foi festival de erros de todos os lados, dos participantes, da produção, do briefing, nos julgamentos. Então, é o que a gente recebeu aí nessa noite de ontem. É, porque eu sempre falo isso nos reality shows que a gente cobra aqui, né? Que a gente se torna, tu te tornas responsáveis pelas expectativas que crias, né? Mas, assim, tem expectativas legal, mas eu acho que não foi atingida, assim, por mais que, assim, cenário maravilhoso, né? As juradas belíssimas, Paloma como nova jurada, maravilhosa aquisição, né? Renata dá licença maternidade, a Paloma veio no lugar, os meninos do Diva, tá tudo maravilhoso, sendo que, né, na hora do vamos ver, na hora que importava, nessa primeira prova, gente, não veio aí. E também, gente, não quer dizer que a temporada vai ser ruim, porque é o primeiro episódio, né? Pode melhorar, pode piorar, pode acontecer tudo. Mas pra essa primeira prova, e para deixar nossas opiniões ainda mais certeiras, se a gente vai acertar o alvo ou não no julgamento, é que a gente vai falar agora dos duelos comparando, né? Vamos falar de um por um dos duelos das frutas, mas aqui a gente vai dar o nosso resultado. Ou seja, eu e a Neuza, a gente não é obrigado a dar o mesmo resultado, mas se fosse só dependesse da gente, que resultado a gente daria? Será que bateria com o dos jurados, que o grupo 2 acabou levando a melhor, e como resultado, o grupo 2 todo fica imune, ninguém vai pro flop, onde algumas pessoas desse grupo mereciam sim um flop, mas regras são regras, né? Se um grupo salvaria todo mundo, inclusive quem não foi tão bem, é a regra que tem que ser cumprida, e essa parte aí eu nem critico, mas vamos lá. Vamos começar, Nilza, pela laranja, quem teve a Mari e o Jordan. E aí, quem você acha que venceu esse duelo? Tínhamos laranjas? Tínhamos laranjas, definitivamente tínhamos laranjas ali. E pra mim foi a dupla, não dupla, né? Eram grupos diferentes, mas o par ali de frutas que eu mais gostei dos resultados. Acho que os dois entregaram uma maquiagem muito polida, formas diferentes de ser criativo também. Então, eu iria um pouquinho diferente dos jurados, eu daria a vitória pro Jordan, porque no geral eu achei mais criativo, mais artístico. A maquiagem estava muito polida, não que a da Mad não tivesse, a da Mad também estava muito bem polida, muito bem feita, mas no geral, por gosto mesmo, eu daria pro Jordan, mas acho que os dois arrasaram bastante ali. Bom que ele vai discordar aqui mesmo, né? A nossa bancada discorda, não. Também a gente tá entregando mais entretenimento do que eles, os participantes que entregaram maquiagem. Porque assim, eu acho que o do Jordan pra mim ficou aboborado, né? Ficou meio abóbora, porque eu acho que ficou com a questão da boca que fez. Eu acho que, mas fazer a laranja era complicado fazer a fruta literal, mas eu acho que sempre que é um caminho perigoso fazer fruta, porque se você bota só a fruta na bochecha, que teve gente que fez só isso, mas vira uma coisa meio qual é a música, Uhum. sabe? Assim, uma coisa muito literal. Total. Mas eu acho que
nessa prova cabia, mas sendo que achar um jeito de botar na cara, pra não ficar também tão morango do amor literal, como a gente vai falar do flop daqui a pouco, teria que ter uma coisa. Porque é engraçado, né? Que eles queriam assim, só basta fazer a fruta, mas se fizer só a fruta, fica muito pobre a maquiagem, né? Dependendo se fizer só a fruta, se não der uma apetrecho nela. Então eu acho que pra mim, Mad levou a melhor, porque a laranja tava, tipo, a gente via a rodela da laranja na testa. Então pra mim, eu acho que de cara, quando olhasse, eu de longe diria, é uma laranja, sabe? Então assim, tava lá e não, já que ele não pediu no Halloween, eu acho que não tava tanto Halloween, então dava pra ele vencer por causa disso, tanto que venceu a prova, mas eu acho que batendo o olho, o Mad levou a melhor pra mim. Mas eu acho que fazer literal podia ter dado confusão aí também, uma avaliação mais complicada pra todo mundo. Agora, passando pra tons parecidos, a gente vai pro Caju, que foi a Manelê versus a Madrinha. A gente, Manelê e Madrinha foi uma das duplas que eu menos gostei em questão de maquiagem. Acho que é sempre bom a gente ressaltar isso toda temporada. A gente tá analisando o desempenho nas provas, não os participantes enquanto pessoas. É sempre bom a gente frisar. E no desempenho da prova, eu daria a vitória para quem não assistiu esse episódio, para quem não teve que presenciar essas maquiagens. Mas comparando as duas, eu iria com os jurados, eu daria a vitória ali pra Madrinha. Eu acho que trouxe um pouquinho mais do Caju. E eu trago justamente o que você falou do Jordan pra Manilê. Eu acho que veio um pouquinho da abóbora. Pelo esquema de cores, pela forma que ela desenhou a boca, tava ali uma coisa meio espantalho, meio abóbora. Então, comparando as duas, eu iria com a madrinha. Como a gente viu que na uva tinha a opção de nenhum levar, pra mim essa era a dupla que ninguém levava, sabe? O Caju. Pra mim, o único Caju possível é o da Lineker, né? Mas aqui não veio aí, não veio aí o Caju pra mim, porque botaram os acessórios no, na testa, ok, mas não tava, não funcionou, né? Pra mim o Caju. Eu acho que faltou ser um pouco mais literal em outras questões, mas cai naquilo que eu falei. Se botasse só o caju ia dar certo, mas porque elas foram mais literais, mas com questão de acessório. Eu acho que dava pra trazer o caju de outra forma, porque tem a castanha, né, também, que é muito característica do caju. Sei lá, poderia ter uma castanha enorme na cara, não sei. Mas eu acho que pra mim eu não daria vitória pra nenhuma das duas aqui. E é curioso porque foi um duelo de quesito personalidade, duas personalidades que chamam muita atenção, né? Assim, que dá, você sabe quem são, né? Pela estreia você já vê quem é cada uma das duas que chama atenção. E mantendo ainda na questão do tom, foi escurecendo o tom, né? Porque eu peguei a ordem da Wikia, né? Aí a gente vai pro Maracujá, que teve a Giovanna contra a Barcelos. Nessa eu também vou concordar com os jurados. Eu gostei mais da maquiagem da Barcelos. Apesar de que a equipe toda foi para um lado mais glam, um pouquinho menos caricato, como ela mesma disse na prova. Mas eu gostei mais do resultado que ela entregou. Tava mais polido, entregou uma criatividade ali nos olhos. E a da Giovanna eu entendi o que ela estava tentando fazer ali, mas eu não curti muito a execução. É foda porque entra na toda a questão de tempo de prova, de organização, porque a gente sabe o que a Giovanna entrega aqui fora. É uma das pessoas que eu estava mais animado para ver lá dentro depois que eu vi a inscrição dela. Então eu falei, não, Giovanna, pelo amor de Deus, o que você tá fazendo? Mas tava terrível, a gente viu maquiagens piores, mas nessa dupla em específica, eu iria com a Barcelos. Aí nessa a gente vai concordar, tá vendo, Neuza? A gente tá começando a concordar aqui já. Também Sim. daria a vitória pra Barcelos, porque a Barcelos ficou bonita, além de tudo, né? Assim, ficou uma coisa bonita de ver, né? Ela tirando uma foto lá, uma foto certa, bem tirada, ela segurando a latinha da Fanta laranja, eu acho que tem como ficar funcionar. Tanto que eles tiraram a foto, né? Mas eu queria ter visto a foto dela completa, porque tem como funcionar muito bem, da laranja não, gente, do maracujá. Né, tô na laranja ainda. Mas a Giovanna, pra mim, uma coisa que matou, levando a questão do briefing, né, que não pedia coisa de Halloween, eu acho que ninguém quer associar um refrigerante a uma fruta murcha, né, ressecada e ruim. Assim, começa daí. Mas, assim, tipo, já que o tema não pedia Halloween, se pedisse Halloween, a murcha cairia bem. Só que pra mim o que matou foi aquele traço branco que ela botou na testa, que matou ainda mais a maquiagem pra mim. Eu acho que foi uma Sim. coisa que deu uma matada na maquiagem dela. E ela tem muito potencial, porque eu acho que ela foi um dos vídeos que foi mais reagidos, né, pelos canais no YouTube. Então todo mundo já se sentia um pouco familiarizado com ela. Mas eu acho que Maracujá da Giovanna pra mim não funcionou. Da Barcelos deu pra funcionar, ficou bonito. Eu acho que a Barcelos foi a única que conseguiu entregar o glam que a Solita queria, né, no grupo todo. Eu acho que foi que conseguiu entregar uma coisa, mas ficou bonita. O Maracujá, no caso. Mas eu acho que tinha como melhorar as duas, mas a Giovanna realmente podia entregar muito mais do que foi entregue. E eu nem culpo o tempo que ela ficou parada sem se maquiar, né? Que ela teve que. Foi a própria Barcelos, né? Que tirou o tempo dela, mas tá aí. Agora, Nilson, a gente vai uma que deu o que falar e tá dando uma conversinha, uma controvérsia aí nas redes sociais, que é pra o Guaraná. Quem teve Ravi contra Kitty. E aí, nesse Guaraná Gate, pra você? Quem leva melhor? Não, agora a gente vai conversar.
Agora a gente vai falar porque eu não entendi essa decisão. Tava tudo ruim? Tava tudo ruim. Adoro a Kit Kawakubo? Eu adoro a Kit Kawakubo. Fiquei tão feliz na hora que ela entrou, a gente gritou aqui em casa. Agora, o maracujá de Ravi tava melhor. Eu via mais maracujá ali. Gente, tinha um olho imenso na testa de Ravi. Beleza, foi pra um lado mais Halloween, tinha aquela coisa ali dos olhos pendurados. Mas você bate o olho, você entende que é um maracujá, que é um guaraná, sabe? Tipo, remete ao guaraná. E o da Kit tava verde, que é uma cor que eu não imediatamente associo a guaraná. Os olhos que ela tentou fazer tava parecendo, como é que chama? Abscesso. Então, assim, todos os panos eu passo pra Kitty, adoro ela, mas nessa decisão pra mim era sem pensar. Eu daria a vitória totalmente pra Ravi. Sabe o que é curioso? É porque, por exemplo, assim, o daqui ele tava meio Shrek, foi fazer um procedimento estético e deu errado, né? Ficou com feridas, ficou com escaras na cara. Mas é que, curiosamente, gente, a fruta guaraná, quando você olha, ela já dá um medinho, porque parece olho de verdade. Já é meio Halloween por vida, né? O guaraná. O Ravi tentou dar um toque maior de Halloween nisso, eu entendo, mas eu fico um pouco pensando naquilo, porque culturalmente falando, a gente relaciona muito o Guaraná com verde, mas é isso por causa da marca, né? É vendido pra gente com verde. Até a latinha da Fanta Guaraná é verde, se eu não me engano. Tem esse tom. Então, assim, Guaraná Antártica também é verde. Então, o verde e o vermelho existe no Guaraná, sendo que o verde é muito mais predominante. Então, acho que Ravi tivesse botado algumas coisas, umas folhas verdes no meio dos olhos, eu acho que teria funcionado mais. Porém, eu ainda daria a vitória pra ele. Porque o daquele, gente, um dos critérios era acabamento, e não tava bem acabado isso nunca. A Lorelai falou, elogiou. Vovozinha, eu sei que você tem mais experiência que eu, mas pelo menos podia estar bem acabado ao vivo, mas na minha televisão, quando eu assisti no YouTube, não tava bem acabado, né? Mas eu achei que ficou, porque a da Kitty ficou feia, gente. Ficou realmente feio. Eu achei que até alguém falou até num grupo, não sei se foi no Facebook ou foi no Twitter. Alguém falou que aqui tava muito Miss Cracker, né? Tava mesmo. Né? Assim, então tava muito mais Ravi. Eu acho que umas folhas verdes, pra mim, daria mais sentido pro do Ravi. Porém, conhecendo a fruta Guaraná, Ravi tá mais fiel, mesmo sem as folhas. Sabe? Não sei se vocês que estão me ouvindo estão entendendo o que eu tô dizendo, mas o que eu tô dizendo, o tom verde traria mais disso, porque, né, na nossa cultura, na nossa cabeça, no nosso imaginário, a latinha verde, tudo, lembra mais o Guaraná e com os olhos. Ok. Mas se você pegar a fruta mesmo e você olhar, quem representou uma fruta foi o Ravi. Então, pra mim, eu daria vitória pra ele. Isso vai mudar completamente o curso do Corrida das Blogueiras, né? Porque pra mim, Ravi vai ser eliminado, né? Então, isso é uma decisão que muda muito os cursos da Corrida das Blogueiras. Depois a gente tem outro resultado que pode ser um pouco controverso também, Neuza, que foi a uva, que é Milena contra Solita, e nessa não teve vencedora, né? Nessa não teve, ninguém levou. Eu não discordo desse resultado. Se tivesse que escolher apenas uma dupla pra poder não ter vencedor, eu daria pro Caju. Então acho que dava pra ter salvado ali na uva, mas realmente foi das maquiagens que não entregaram. De forma alguma. Então, o da. Ai, que ódio, eu tenho que conferir o nome. O da Milena, eu demorei muito pra entender o que tava acontecendo ali. E ela também, ela explicando que, tipo assim, que não foi a primeira ideia dela de ter usado aquela base preta pra poder dar destaque, porque preto você não dá destaque pra roxo. Ainda mais os tons que ela tava trabalhando ali, acabou sumindo muita coisa da maquiagem. Muita coisa que podia ter sido uma ideia muito boa, acabou sumindo ali pela escolha das cores. Igual ela falou, tipo, ela devia ter ouvido a própria intuição dela e não ter ido perguntar pra Giovanna como que ela devia fazer a maquiagem. E o da Sol, eu não vi uva. Eu vi aquele meme da estrela do mar com a bundinha virada pra trás. Então, tipo, me demorou muito a remeter a uva. Se não fosse as cores, eu ficaria muito tempo imaginando o que que ela tinha desenhado no rosto. Então, assim, não discordo de ninguém ganhar e ninguém perder, todo mundo vai perder. Não, Solita só faltou a gente olhar pra ela e perguntar, Solita, qual é a música? Né? Porque ela foi nessa vibe, nessa energia. Agora, da Milena, gente, da Milena é curioso porque ainda bem que a edição mostrou. E foi uma boa construída de narrativa da edição quando botou isso, porque mostrou ela perguntando pra Mari, a Mari falando que não pintasse de preto, porque talvez não desse certo. Spoiler, como todo mundo viu, não deu, né? E teve perguntando, ela perguntou pra Giovanna, e a Giovanna fez, amiga, vai dar certo, ou seja, prejudicou ainda mais. O que eu não vou concordar com os jurados é a questão. Primeiro, eu daria sim uma vitória pra Milena, porque tem a uva literal na testa dela. Eles disseram que não viram a uva, mas literalmente tem uma uva na testa dela. O resto da ideia é ruim? É completamente ruim.
Mas pra uma prova que as pessoas não estavam sendo literal, ela tinha literalmente um ali, eu acho que dá pra ter passado esse pano, porque pra mim Caju é o que, é como eu falei, como você falou, Caju pra mim ninguém levou, mas eu acho que daria pra dizer que a Milena levava. Dá pra classificar dizendo mais, sabe assim, a Milena leva, mas fique ciente que não tava boa. Eu acho que isso é pra ela, porque a Solita ficou. Gente, a Solita ficou muito. A cara da Solita ficou uma maquiagem muito, com todo respeito, muito preguiçosa. Porque foi muito pequena e não aproveitou muito. Então, botar as duas em pé de igualdade e dizer que ficaram e não pontuar nenhuma, sabe? Uma pecou pela falta, porque não tinha nada, outra pecou pelo excesso, mas nesse excesso tinha uma uva. Né? Então, assim, não dá pra equipararem as duas e dizer que nenhuma levou. Nessa parte eu vou discordar dos jurados. É aquele famoso, você vai discordar, discorda da sua casa. Eu tô da minha casa discordando. Mas eu acho que dava pra Milena ter levado. Principalmente por causa disso. Que a gente falou, era só botar a fruta, não sei o que. Tá, que ela botou umas coisas pretas, mas tinha a uva literal. Tanto que vai ser uma coisa do lounge, né? Que esse ano a gente não vai comentar o lounge no mesmo episódio, é só semana que vem que ia falar um pouquinho do lounge dessa. Mas pra mim, Milena, você venceu aqui esse duelo. E não mudaria os cursos do Corrida das Blogueiras. A Milena fica porque a Milena foi salva pra não ir pro flop pela Giovanna. Mas esses são os resultados que a gente teve, na minha opinião, e da Neuza. E você aí que tá ouvindo a gente, concorda com o que a gente falou? Concorda com os jurados? Deixa nos comentários, tanto no Spotify quanto aí no Twitter, marcando a gente que a gente lê. Só não pode xingar, porque se xingar, não vai fazer nada, né? Porque primeiro vai engajar o Twitter da gente. Não, eu vou xingar de volta, eu vou continuar meu engajamento. Ah, engajamento, né? Engaja hate. Ah, eu achei que nem falando nisso, um parênteses pra Dakota falando, vamos tacar hate sim nos jurados. Aproveita que tem uma novinha. Ah, eu adoro. Aí o povo não entende que é sarcasmo da Dakota, né, gente? Pelo amor de Deus. É Sim. 70 anos de Corrida das Blogueiras com Dakota e o povo não escolhe, inclusive, um beijo da Dakota, a mamãe do ano. A Mad levou a melhor, né, Neuza? Você concorda que ela levou a melhor, assim, merecia? Porque, assim, a melhor é muito forte pra gente dizer que ela foi a melhor maquiagem. Mas você acha que de todos ela foi a menos pior e realmente mereceu a vitória? Acho que ela não mereceu a vitória. Ok, foi justo. Não daria pra ela, eu daria a vitória pra Barcelos. Eu acho que, comparando todas as maquiagens, pessoalmente foi o que eu mais gostei. Mas não desmereço também a vitória da Matt. Tava uma maquiagem muito bonita, tava polida, tava muito obviamente uma laranja. Então, assim, parabéns, Mad Byong. Você venceu, amiga! A Mad que tem. Que é um pouco meio da família do Disaster, meio coloridinho. Ela não gosta da comparação, mas assim, não tem como não lembrar, gente. Desculpa, né, quando fala. Mas eu acho que de todas, quando ele bate o olho, é a fruta que a gente identifica. Se for pra dar uma vitória pra alguém, concordei. Mas eu acho que essa prova em específico, para um tanto de erro que eles tiveram pela falta de interpretação do briefing, por ser uma prova com uma marca tão grande como é a Fanta, para uma campanha que tá vindo aí, eu não daria vitória nenhuma, porque eu acho que seria uma puxada de orelha muito boa. E iria assim, tá, vocês não vão ganhar nada. E para vocês aprenderem que aqui a gente premia quem vai bem de verdade nas provas, sabe? Porque essa prova de maquiagem artística, a gente não tá nos tops das melhores que tiveram. Acho que foi a mais fraca da história da Corrida dos Blogueiros, porque realmente não se salvava uma. Né? Mas eu acho que a Mad venceu, como eu falei, tinham que dar vitória pra alguém, deram, mas pra mim ninguém venceu. Todo mundo perdeu. Inclusive a gente, público. Mas como eu falei, gente, é só questão do primeiro episódio. Quem sabe que o reality tem potencial pra mais. Até esse cast tem potencial pra mais, que ele é um cast muito causador. Mas sabia, Neuza, que as críticas do público não pararam por aí, Neuza? Claro que sabe, né, Neuza? Porque o público fala demais. Mas teve uma parcela do público criticando a Bia do Brás ser uma das juradas numa prova de maquiagem artística que era sobre um ponto que entra a licença maternidade da Renata, já que ela era a parte mais especializada, né, da bancada sobre isso. O que você achou disso? Você concorda que realmente a Bia do Brás poderia ter vindo em outra? Ou devia... Foi tudo ok? Eu acho que o pessoal fez uma tempestade onde que não precisava. Ok, talvez fosse uma melhor rearranjar os jurados convidados para ter um especialista em maquiagem na prova de maquiagem, mas eu entendi porque que a Bia tava ali, gente. Tem todo o meme das frutas, encaixaram isso muito bem. Eu gostei dela no episódio em si. Desculpa se é opinião controversa, mas eu adoro a Bia do Brás. Acho ela muito carismática. Eu adoro ver uma pessoa que não tem um pingo de depressão no corpo. Então, assim, eu adoro ver ela, adoro ver ela interagindo com as pessoas. Então, não achei esse absurdo tão imenso assim, a Bia no primeiro episódio.
É o Brasil do Brasil, né? É a corrida das corridas. A Bia teve um dos vídeos, ela falou corrida com as blogueiras, né? Ela errou o nome assim, mas a Bia a gente deixa porque a Bia conseguiu dar uma volta por cima no Big Brother, né? Que saiu de muito rejeitada. Ela tem um hate ainda, mas ela tá aí com as marcas com ela. Eu bem queria ter esse hate, gente, de conseguir trabalhos. Né? Mas assim, gente, eu vi que muita gente falava assim, ah, devia ter o Wilson, devia ter a Natália Matos ali, devia ter não sei o quê. Eu digo, gente, as pessoas, vocês esquecem que a Lorelai tá ali, né? A Lorelai se zoa muito na maquiagem, algumas coisas, mas ela sabe se maquiar. Né? E a coisa, questão artística, ela já fez algumas, ela gosta de fazer zoadas para o canal dela, mas tem uma coisa, precisava ser um especialista em maquiagem artística para o que foi recebido? Não precisava, né? E outra, tipo, assim, ah, mas se entrasse as dicas, vocês assistiram o episódio, todo mundo que assistiu o episódio direitinho, viu as dicas que os jurados falaram, isso não tá muito parecendo a fruta, se eu fosse você, focava mais na fruta, ou seja, o cast tava tão fechado na ideia que já tinha escolhido, que podia entrar uma pessoa literalmente e falar, gente, isso aqui tá uma bosta, refaça, tinha gente que não ia refazer, ia dizer, não, mas tá sendo bem feito. Eu acho que ia dar murro em ponta de faca para alguns participantes assim. Então eu acho que, não sei, mas eu teria. Eu só não gostei do. Eu entendo o meme das frutas, Neuza, que você falou, mas os meninos divas falaram assim: ah, a Bia faz total sentido porque a Bia vendia frutas. Oxe, gente, vou botar de publi. Né, de vender fruta, essa justificativa que o Diva deu de vender frutas, eu acho que tá na de público. Mas a gente entende, gente, que corrida agora tem muitos patrocinadores, alguns convidados podem ser encaixados por patrocinadores que têm um contrato também, então tem que ver isso, né? O corrida tem que acontecer, tem que ter patrocinadores e quando o patrocinador entra, algumas exigências vêm também. Isso pode respingar em convidados em algumas coisas, mas eu acho que para o que foi recebido, gente, e para o tipo de prova, que era uma fruta literal, que era uma coisa que não era reinventar a maquiagem artística na Terra. Os jurados que estavam lá estavam muito aptos a fazer isso, de fazer direitinho. Tanto que eu acho que a gente errou alguns julgamentos que, não que foram controversos, mas em julgar em si, eu acho que até se eu tivesse o convidado, quem sabe se fosse um expert tivesse dado um resultado tão controverso quanto alguns jurados deram. E aí? Ia ser pior, né? Ia mesmo. Antes de continuar, eu quero lembrar que estamos nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Apple Podcast, Deezer, Amazon Music, todas as quartas, falando da Operação Triunfo 2025, que é um reality show musical espanhol exibido pela Prime Video, e todas as quintas falando de corridas blogueiras. Então, se estiver nos ouvindo pelo Spotify, aproveite para nos avaliar com 5 estrelas, porque isso é importante também. Por favor, e pode comentar também aí, né, gente? Comenta algum coração, comenta alguma coisa. Avaliar com 5 estrelas, gente, custa nada. E claro, compartilhar o podcast com quem também curte reality shows. Seja Operação Triunfo musical, seja o Masterchef que é culinário, seja a Corridas Blogueiras que é da cultura pop. Então, manda pra quem gostar, porque a gente tá aqui pra comentar tudo que a gente achar de cada coisa. Agora vamos voltar para nossas blogueiras, que a gente teve a prova do flop que ficou entre Giovanna, porque, como elas avisaram no começo, a capitão ou a capitã da equipe perdedora estaria automaticamente no flop. Os jurados escolheram mais uma pessoa, que foi Ravi, e a Giovanna teve que escolher mais uma pessoa para o flop, e foi a Manilê. Ela salvou a Milena, porque ela disse que foi por causa da dica dela que a Milena acabou não tendo um bom desempenho. Eu achei isso muito humilde da parte dela, né? Ele faz isso porque a gente vê que algumas pessoas talvez em competições não fariam isso, mas tudo bem. Agora, esse flop teve de forma livre que os participantes tinham que criar em até 1 minuto, né, um vídeo sobre Morango do Amor. Aí vai da criatividade de cada um. A gente já viu que a Manilê já foi salva, já ficou entre Giovanni e Ravi. Mas vamos lá, Neuza, o que você achou desse flop? Você concordou que a Manilê foi salva primeiro? Quem você acha que deve se salvar? Quem você acha que deve ser eliminado? Olha, eu vou te falar que eu fiquei bem chocado da Manilha ter sido salva primeira, porque assistindo a prova, pra mim ela era a escolha óbvia pra ser eliminada. Eu acho que vendo os 3 vídeos que foram criados, principalmente como era uma prova livre, a gente não tinha ali um parâmetro de tempo ou de estrutura pro vídeo, a, a Giovanna fez um vídeo muito bom. Ela conseguiu pegar o tema do Morango do Amor, trazer isso pra uma coisa mais blogueira, que é o tutorial de maquiagem, sem perder ali o tema original. O Ravi fez um challenge, que ok, nunca sai de moda, simples, curto, mas bem feito. Não fiquei muito fã da maquiagem, mas o vídeo em si ficou muito bem feito. E eu não entendi o vídeo da Manilê. Eu entendi que ela fez uma interação ali, uma história com personagens e tals, mas eu não entendi onde que ela estava querendo chegar com o diálogo, com a história que ela criou. A gente entende que é um tempo curto ali para você pensar em um vídeo totalmente estruturado com vários elementos, mas para mim era a escolha óbvia. Então, como ela foi salva, eu fiquei bem chocado, de verdade. Eu acho que um dos pontos fracos da Manilé é que ela é muito prolixa, né? A gente vê isso até Hum, em forma de vídeo de 1 minuto, ela conseguiu fazer o vídeo ficar longo. sim. Mas eu também não entendi ela ser salva logo de cara, porque uma das coisas que o Diva falou é que seriam julgados era também a questão de ser uma coisa inovadora. Aí eu acho que assim, eu não entendi ela ser salva primeiro, mas pra mim eu eliminaria a Ravi, né?
Pra mim, Giovanna venceu esse flop. Porque, como ele falou, uma coisa mais criativa, e ela falou uma coisa no vídeo dela que é fundamental pra eu dar essa vitória pra ela, nessa prova que ela fala, o morango do amor passa, né? Algo como assim, o morango do amor passa, mas você continua com a boca, ou textura, o brilho dele. Algo assim, e ela fez isso, ficou muito bom, a maquiagem ficou muito boa e realmente ficou com um brilho de morango do amor, né? Que já pra pôr e ver um morango do amor, o temido morango do amor de perto, sabe? Que ficou bem parecido, né? Com o brilho e tudo. E ele entregou uma coisa rápida, o tutorial foi bem legal, bem prático, bem assim, blogueiro mesmo de ser. Aí eu acho que o Ravi perde justamente no challenge, porque o challenge do morango já existiu e não tinha mais nada no challenge dele. Não tinha falas, não tinha uma grande transformação. O challenge dele do Morango do Amor foi quase ele fez a coisa literal do que quase pediram na maquiagem artística da prova, que era a fruta na cara. Uhum. Né, o dele veio assim. E eu acho que a Manilê levou a melhor com relação ao comparando com o Ravi, se for salvar um dos dois, porque o dela pelo menos era uma coisa falada diferente, sabe, assim, dá pra passar. Mas a Ravi eu acho que prejudicou mesmo, foi torcer essa informação, não teve uma maquiagem impactante, não teve uma coisa a mais. Teve, tipo, foi um challenge. Ok, não teve mais nada falado, mais nada assim. Porque eu e Neuza hoje estamos um dia pra discordar aqui, né? A Luísa não tá aqui com a gente pra gente saber quem ganharia os nossos embates. A Luísa dando uma terceira coisa, eliminando a Giovanna aqui, né? Jamais a Sim. Luísa eliminaria a Giovanna. Beijo, Luísa. Se estiver ouvindo, gente, vou ver que a Luísa vai continuar fazendo os vídeos dela do Corrida, porque a Luísa vai estar trabalhando no horário, talvez ela consiga vir em alguns episódios, outros não. A Luísa, tá vendo? Nossa Renata Santos dando licença maternidade sem estar grávida. A licença trabalho mesmo, CLT, gente. E escola. Escola não, faculdade. Mas tá aí, né? Eu e Neuza vendo aí que o resultado, mas eu acho que a gente vai descobrir semana que vem que o Ravi vai ser mesmo eliminado, porque a Giovanna, né, Neuza, pra gente não deveria ser eliminada, não deve ser eliminada. Além de tudo, ela é uma personagem que eu acho que tem como render mais. É muito interessante, é uma personagem interessante. E falando em personagem interessante, Neuza, de forma geral, o que você achou desse cast? Você acha que tem um potencial aí? Porque, na minha opinião, eu acho que algumas pessoas estão sendo um pouco over de já querer coisas já de cara que a gente não viu, tipo, fulano tá me olhando assim, fulano assim. Pode ter olhado, mas a edição não mostrou tanto. A gente vai ver que no lounge algumas pessoas falaram disso, que não gostou com algumas atitudes, com alguma coisa, mas eu acho que foram um pouco too much, mas eu acho que isso é bom em certa parte, porque é sinal que realmente, se pisar no calo no meio do caminho, vai ter confusão. Você concorda com isso ou você acha que o cast vai ser um. Vamos ter uma quinta temporada de novo? Então aqui a gente volta a paz em família, eu volto a concordar contigo, porque eu acho muito melhor um cast over, um cast too much, do que um cast morno. Do que a gente vê um lounge que não acontece nada, da gente vê um episódio que só tem a prova e não tem uma interação interessante entre os participantes. Então, assim, eu prefiro essas interações totalmente delusional, que as pessoas inventam olhares que não aconteceram pra causar uma intriga, porque é engraçado de assistir, me entretém. Então, tipo, eu prefiro muito mais isso e um cast, acho que destemido, que é o que eu percebi, tipo, nesse primeiro episódio, que a gente tá ali sem medo de entregar entretenimento, sem medo de um possível cancelamento, que é tudo que a gente quer de um reality show, sabe? A gente sem medo de ou serem elas mesmas ou entregar um entretenimento, porque é pra isso que a gente tá aqui, é pra se divertir, pra se entreter. Então, assim, tô com uma expectativa muito, muito boa com esse cast, pra ser sincero. E como o Edu falou em algumas entrevistas, né, a temporada parece que vem começando a engrenar aos poucos, né? Assim, tipo, começa terceiro, quarto episódio, já começa a mostrar mais serviço, então a gente espera que isso aconteça também. E um outro comentáriozinho que tem que fazer aqui, Neus, o que você achou aí da Paloma Tamires como uma participante que participou da segunda temporada, venceu a sexta temporada, é a participante até agora da história do Corrida Blogueiras que mais fez provas no programa, porque ela participou de todos os episódios, de todas as temporadas que ela participou. Né, e tudo, assim, o que você achou aí dessas primeiras impressões da Paloma versão jurada? Eu gostei muito da escolha. Eu acho que é uma escolha muito acertada você trazer alguém que já tá nessa família Corrida das Blogueiras, alguém que participou que tem esse recorde dela, né, de ser a participante que mais participou de provas. Então ela tá cobrindo todas as bases ali em questão de conhecimento. Pode ser que ela não tenha ganhado todas as provas, mas ela fez. Então ela entende muito bem o formato do programa. Eu quero ver ela se impondo mais. Eu quero ver ela falando mais, se fazendo mais presente ali na bancada, porque uma coisa é uma escolha acertada, isso não ninguém tira dela, mas eu quero ela fazer valer essa escolha. Eu quero ver ela se impondo, mostrando a expertise dela, porque ela é uma blogueira foda, né? Ganhou, tipo, o All Stars do Corrida das Blogueiras com muita gente forte também. Então, assim, quero ver ela falando um pouquinho mais alto ali. O que eu gosto da Paloma de ter sido uma escolha acertada também é porque fica naquele arco de vencedora na bancada, né? Que tá lá que a Renata preenche isso, por mais as duas sejam de nichos diferentes, mas as duas são muito mais beauty, né? Trabalham com isso. A questão da beleza também, embora a Renata entregue umas maquiagens de Halloween,
maravilhosas, né? Mas eu gosto também. Eu gostei de alguns comentários que a Paloma fez, algumas críticas, alguns pontuamentos que ela fez também. E eu acho que rende, gente. Eu acho que, eu acho que se, por exemplo, se a Dakota tivesse vencido, tinha grande chance da Dakota ser jurada, né? Talvez não, porque ela também teria outra licença maternidade, né? Acontecendo aí. Mas se a Ju tivesse vencido, a Ju também estaria aí de jurada certeza. Então eu acho que deu certo e eu tô gostando porque, além de tudo, a Paloma é uma pessoa, não que as outras não sejam, mas uma pessoa que gosta muito do corrida e engaja muito corrida, né? Pode ver que ela já lançou o vídeo dela como sendo jurada. Ela tá também, eu adoro as interações da Paloma com a Natalie, né? Elas duas, assim, aparecem mais uma da outra. Ela, tirando a blogueirinha, também tá aí. Então ela está se soltando aos poucos, espero que ela continue se soltando mais como jurada nisso, porque, né, tem aquela questão que ela participou. Ela participou de uma das maiores temporadas do corrida, né? Que é o All Stars, que é o que todo fã de reality show pede um All Stars. E ganhou, né? A votação são apertadíssimas, mas era uma das queridas, mais queridas da temporada. É uma das winners mais aclamadas, né? Dessa temporada, participou de todas as provas e tal. Então eu gostei da escolha. E é sobre isto. Agora, Neuza, a gente vai falar o destaque do episódio, né? Quem sempre tem que fazer isso. Por mais que a gente viu que não foi um episódio tão forte, foi um episódio mais xoxo capenga, anêmico, né? Toda semana nós elegeremos destaque com critério único e exclusivo de cada um de nós aqui, dessa 7ª temporada de Corrida das Blogueiras. Mas vamos lá, Neuza. Pra você, quem foi destaque desse episódio e por quê? Lembrando que pode ser tanto negativo ou positivo. Importante você trazer um nome aqui e dizer o porquê essa pessoa se destacou. A gente acha muito difícil dar destaque em primeiro episódio, porque a atenção ela tá dividida por 10 ali. Então, pro bem ou pro mal, é difícil a gente escolher uma única pessoa. Mas eu vou dar meu destaque pra Giovanna. Eu gostei muito de ver ela, apesar dela ter ido pro flop, dela tá aí nessa berlinda que a gente só descobre semana que vem se ela vai sobreviver ou não. E ela com certeza vai. Mas eu gostei muito de assistir ela. Era uma das participantes que eu tava torcendo muito pra poder entrar. E eu gostei muito da interação dela com as pessoas, no que deu certo, no que deu errado. Eu achei ela uma pessoa muito justa. Então, assim, quero ver mais dela. Eu sei que ela é muito talentosa, sei que ela vai entregar muita coisa. Então, meu destaque é pra Giovanna. Meu destaque vai ser para Mad, né? Que eu acho que dos pontos que tivemos nesse episódio, alguns ela era o centro, sabe? Seja nas reações quando a Cat provocava ela sobre não ter esperando o padrão e a câmera ia logo para ela, né? E é tudo assim. Então, essas algumas tiradinhas que falavam sobre ela, ela estava ali. Eu acho que esses pontos girarem ao redor dela fez ter um certo destaque, assim como vencer a prova. Mas eu não trago pela prova. Pela prova eu não trago destaque nenhum, né? Eu trago destaque mais pelo enredo do episódio, pela potenciais rivalidades do episódio que possa ter na temporada, depende da duração de cada um. Então acho que a Mary também é uma participante que mostrou esse nível que você falou de delusional, né, que tem. Eu acho que ela tem muito disso também, né? E teve esse arco meio dela de eu não vim como drag, porque eu quero que vocês me conheçam como eu sou, né, real. Nossa, a terceira vinda de Saravika na Corrida das Blogueiras também aí, tá vindo aí. Porque a gente sabe que a Saravika veio assim, né, na primeira temporada dela. Então acho que a Mad Sim. é um destaque por causa disso. Mas se ela vai durar, aí eu não sei, né? Não tem spoiler da temporada. A gente espera continuar sem receber, porque cada semana vai ser uma emoção diferente pra gente. Mas tá aí, Giovanna e Mad como destaques do primeiro episódio de Corrida das Blogueiras 7, né? A estreia. E fica aqui nossos desejos que a temporada melhore mesmo. Gente, a gente criticou. Diva Depressão, desculpa. Porque Diva Depressão, segue a gente, segue o podcast no Twitter. Compartilha o podcast nas redes sociais, faz tudo. Eu quero que a gente, se chegarem até aqui sem ficar com raiva da gente, não fique com raiva, porque é a nossa opinião sincera. A gente não ganhou mimo, então a gente não elogia. Não, brincadeira, mas é porque a gente critica, porque a gente quer melhorar. A gente viu que teve erros e erros têm que ser pontuados. Porque se tudo estiver perfeito, nada evolui, né? Nada fica bom. E elogiar sem precisar elogiar. Quando elogiar, a gente vai ter que elogiar, porque a gente sabe que tem potencial, porque a temporada tá linda, cenários lindos, looks maravilhosos dos jurados. Aí a gente sabe que a Dia arrasa na execução da Corrida das Blogueiras, sabe que os meninos arrasam na apresentação. As juradas, Nathalie, blogueirinha, sempre surpreende a gente, né? Uns comentários que ela faz que a gente fica pensando, olha só, blogueirinha, fazendo uns comentários conscientes. E a Lorelai nem se fala, né? E Paloma, a gente tá aí vendo a versão jurada florescer ainda mais, já que ela foi até jurada da Moleca. Mas é isso. Muito obrigado a quem nos ouviu. Nossas redes sociais estão na descrição. E semana que vem tá aqui de novo pra ver. Porque é upcycling, né? Semana que vem é cola quente torando. Literalmente, vamos ver se esse cast vai entregar uma prova que a gente vai dizer, nossa, foi difícil dar o vencedor porque todo mundo foi bom. E não nessa, foi difícil dar um vencedor porque todo mundo foi ruim. Então até o próximo episódio e tchau. Tchau, tchau.